A paz do Senhor, meus queridos irmãos, amigos, um prazer estar com você mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus. Estamos aqui para gravar mais uma aula, colocar à sua disposição a revista da Escola Bíblica das Assembleias de Deus em todo o Brasil, que é falada nesse trimestre. Estamos abrindo aqui, então, mais uma lição, mais uma revista, agora com um tema novo, e eu creio que será edificante para a sua vida. Tendo certeza que você pode aí, através das facilidades que a internet possibilita, assistir quantas vezes quiser no conforto da sua casa. As promessas de Deus, este é o tema deste trimestre. E na lição de hoje nós vamos estudar as promessas de Deus, lição de número 1, e eu tenho certeza que será edificante para a sua vida. Você pode, antes de começarmos esta aula, você pode inscrever-se aqui no canal, não custa nada para você, é de graça, é só clicar aí no botão inscreva-se e já deixar aí um joinha, apertando aí no botão. Isso ajuda para que esse vídeo ele se expanda pela internet e outras pessoas possam ter acesso de uma forma que outras tantas possam ser atingidas. Então aproveite, se inscreva e vamos adiante estudando aqui a palavra de Deus. Tema de hoje, as promessas de Deus. Em algum momento vai aparecer aí no cantinho da tela, para você mais ou menos acompanhar, só para ter uma noção onde estamos lendo. É possível que você tenha a revista já em suas mãos, então você só vai me acompanhar. Então vamos para o texto áureo. Jeremias capítulo 1, versículo de número 12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Vamos ver como está no hebraico bíblico esta passagem. Vaiomer Adonai Elai reitavta lereot ki shokit ani al devari la'achotô. Ou seja, disse-me o Senhor: eu viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra, minha davar, para cumprir. A palavra cumprir ali no hebraico vem do verbo azá, e azá quer dizer fazer, realizar, fabricar, trabalhar, produzir. Então Deus está dizendo: eu vigio sobre a minha palavra para trabalhar nela, realizar aquilo que ela disse. Então, que coisa linda esse versículo profundo aí da palavra de Deus e revelador. A verdade prática, Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. A leitura bíblica está em Isaías 55, do capítulo 6 ao versículo 13. Vamos para o comentário dessa lição, a introdução. As promessas divinas têm como objetivo atender os desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Por isso, ao longo deste trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. E especificamente nesta lição, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus segundo a sua palavra. Então aqui diz que
As promessas, para se concretizar, depende de termos fé plena em Deus e na sua palavra. Ou seja, nenhuma promessa de Deus vai se cumprir na minha e na sua vida se nós não crermos nas promessas. Promessas de Deus são palavras ditas para o futuro. São palavras que Ele verbalizou. E como vimos no texto áureo, Deus trabalha, Deus vela pela sua palavra para realizar o que ela disse. Então, creia no que está escrito. Ore a Deus em cima do que Ele falou na sua palavra, porque com certeza isto terá um cumprimento na sua vida. Creia, porque se Deus falou, vai se cumprir. O ponto de número 1, um convite de Deus. Um convite, uma promessa. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 diz, abre aspas, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Fecha aspas. Aqui o poder da palavra de Deus é destaque. Essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Ela não pode retornar vazia, porque o soberano é zeloso para cumpri-la. É nessa veracidade da palavra é que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas. Então aqui o texto diz que Deus cumprirá a palavra que sair da boca dele e vai fazer prosperar essa palavra. Agora aqui diz, ela não voltará vazia. Você percebeu que o contato com a palavra de Deus é abençoador para a sua vida. Então, quanto mais palavra você ouvir, isso produzirá uma atmosfera de bênção. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. É preciso frequentar os cultos, estar nas reuniões, onde a palavra de Deus é ministrada. Porque se você ouvir e crer, e o texto diz que a palavra de Deus não volta vazia, então isso vai produzir em você uma promessa. Você vai se agarrar naquela palavra e Deus acabará cumprindo, porque Ele não vai desonrar o que falou. Deus não vai voltar atrás naquilo que disse. Então, é preciso dar alguns passos para que isso aconteça. Vejamos. Subtópico 2, é preciso buscar ao Senhor. No versículo 6 do capítulo 55 aparece o seguinte imperativo, abre aspas, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o, enquanto está perto. Fecha aspas. Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. No Novo Testamento, o nosso Senhor ensinou que a quem pede será dado, quem busca encontrará, e a quem bate a porta será aberta. Mateus 7:7. O Senhor Jesus então confirma, abre aspas, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Fecha aspas. Mateus 7:8. Busquemos a Deus enquanto podemos fazer isso hoje.
O hebraico bíblico de Isaías 55:6. Dirshu Adonai, Berrimatseo, Kerauhu, Berrioto, Karov. Ou seja, busque ao Senhor. Busque, a palavra buscai do hebraico é darash. Darash tem o sentido de recorra, procure ao Senhor. O que o texto está dizendo é: ache Deus. Será que Deus está perdido na sua vida? É para recorrer a Ele, é para procurar. Darshu, ou seja, busque Ele, encontre Ele, recorra a Ele, consulte a Ele. Não deixe Deus dormente na sua vida, porque Deus não é nosso empregado. Deus não tem que correr atrás da gente oferecendo bênçãos. Não, você tem que buscá-lo, você tem que ir atrás. Faça isso, invoque-o enquanto Deus está perto. Karov no hebraico, sentido de referindo-se ao tempo, perto ao tempo. Então aproveite o tempo. Deus está perto agora. Deus não está semana que vem, mês que vem, agora. Você pode buscar a Ele. É preciso se arrepender, ponto subtópico de número 3. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Isaías 55:7. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, de fato, em nosso coração, percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso. Seus caminhos mais altos que os nossos. Isaías 55:8-9. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele por meio do Senhor Jesus. Por meio de Jesus, o nosso Senhor. Então, o versículo 7 está escrito assim no hebraico. Olha que coisa rica que os originais nos proporcionam. Yazov rasha darko veish aven machshevotaiv veyashov el Adonai virahamehu ve'el Eloheinu ki yarbe liseloach. Ou seja, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se, da palavra shuv, volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A palavra rico ali é do hebraico ravá, quer dizer, Deus é grande, Ele é muito, Ele é poderoso, Ele é numeroso. É para perdoar. Salar, perdão em hebraico, desculpa, ou seja, Deus te desculpa, Deus te perdoa, porque Ele é grande, Ele está acima. Deus não é mesquinho, Deus não é pequeno, como muitas pessoas são que não perdoam, cujo coração são cheios de rancores, mágoas. Deus não é assim. Para a Bíblia, uma pessoa pobre não é somente no sentido material, mas há uma pobreza de espírito nela em não perdoar. Aqui a Bíblia vai dizer que Deus é ravá, Deus é rico, Deus é muito,
Deus é grande. Deus é tão grande a ponto de perdoar. Uma pessoa é grande quando ela tem capacidade de ter altura espiritual, altura emocional, para se compadecer, para perdoar, para relevar o seu próximo. Tópico de número 2. As promessas e seus fundamentos. A promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaque e a Jacó. No Novo Testamento, é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas como extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados e os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato, o efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Ou seja, Deus prometeu, ele fica comprometido em realizar o que acabou de prometer. Se um ser humano, eu costumo dizer que o homem, claro, a mulher também, o ser humano, a pessoa tem que ter palavra. Se tem uma coisa que eu acho muito feia em alguém, é não ter palavra. É prometer e não cumprir. É falar e não realizar. Palavra de alguém que teme a Deus, palavra de alguém que tem bom senso, que tem caráter, ela tem que ser cumprida. Falou, tem que cumprir. Eu não preciso de um documento para que alguém cobre, você assinou, vai ter que cumprir. Não, a minha palavra vale tanto como um papel. Se eu falei, é um hábito meu, nem que eu seja prejudicado. É uma coisa minha. Eu acho que homem tem que ter palavra. E quando eu falo aqui homem, eu não estou dizendo que mulher não deva ter. É o ser humano. Tem que ter palavra. É claro que parece que na nossa sociedade fica mais feio ainda se um homem não tiver palavra. Eu acho uma coisa assim abominável. Então, Deus é infalível. Vamos para o subtópico 2. Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis, isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Com atributos incomunicáveis, nos referimos aos atributos que ser humano algum pode ter, somente Deus. Por exemplo, o ser humano não tem todo o poder na terra, não conhece todas as coisas, nem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Deus Todo-Poderoso tem essas capacidades como constituintes de sua própria natureza. Por isso, ele não falha e não muda. O profeta Isaías constata essa verdade dizendo, abre aspas, ainda que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43 e 13. Vamos ver o Isaías 43 e 13 com aquela nossa breve passadinha no hebraico bíblico. Olha que texto lindo.
gan mi'on anihu ve'im mi'adi matzil efar efal umi yeshivna. Ou seja, ainda antes que houvesse dias eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agir aqui no hebraico é do verbo pa'al. Pa'al quer dizer fazer, realizar. Deus está dizendo, se eu estarei agindo, quem poderá impedir? Ou seja, Deus tem atributos que são comunicáveis e outros que são incomunicáveis. Os comunicáveis, eu até tenho vídeos aqui no YouTube que você pode achar, onde eu explico melhor. Comunicáveis é a santidade, a bondade, a mansidão, o amor. Ou seja, Deus tem, mas Ele quer que você também exerça esses atributos. Quais que são os incomunicáveis? São aqueles que é de Deus e ninguém poderá fazer como Deus faz. Ou seja, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todos os lugares, pode tudo e sabe tudo. Nós não sabemos tudo, não estamos em todos os lugares e não temos todo o poder. São atributos incomunicáveis. É de Deus e ele não dá para ninguém. Até porque se desse, ele faria de você um Deus. E claro que isso não vai acontecer. Então, agindo Deus na tua vida, quem poderá impedir? Ninguém. Ninguém impede o agir de Deus. Só você pode estragar. O ser humano, ele sabe como estragar o agir de Deus na vida dele. Não tem diabo, não tem demônio, mas nós mesmos estragamos o agir de Deus, os planos de Deus, através da nossa teimosia, da nossa obstinação, da nossa estultícia, da nossa tolice e para não dizer outros adjetivos. Subtópico 3, Deus zela por sua palavra. Como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir, como diz no versículo 11. Aqui está embasada a fidelidade de Deus e por isso ele garante o cumprimento das suas promessas, conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Abre aspas. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? Eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Isso é Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12. Mas o Isaías, que nós estávamos falando antes, no 55:11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. No hebraico está escrito Ken Irie Devari Asher Yetse Mipi Lo Yashuv Elai Reikam Kiim Azah Et Asher Chafatzeti Veritzeliach Asher Shelachtiv. Ou seja, a palavra que sair da minha boca não voltará reikam. Ou seja, reikam, o que é reikam em hebraico? Reikam quer dizer em vão, vazia, desocupada, inútil. Deus está dizendo que a palavra que ele falará, ela não será inútil
Que coisa linda isso. Mas fará no hebraico é azá. Ou seja, eu vou trabalhar, eu vou realizar para que se cumpra e prosperará naquilo que a designei. Salar no hebraico, ou seja, vai prosperar naquilo que eu designei. Shalar, que é enviei. Deus enviou uma palavra, Ele vai fazer essa palavra se cumprir na tua vida. Que coisa linda! Então leia a Bíblia, ouça a Bíblia, frequente os cultos, os estudos bíblicos, porque aquela palavra que você ouvir, que você pegou, Deus vai fazer cumprir na tua vida. Quantas pessoas que chegaram para mim após alguma ministração, alguma pregação e disseram: Pastor Diogo, tu fala uma palavra aí que eu peguei. Eu peguei para mim aquela palavra e vai se cumprir. E dali uns dias ela me dizia assim: se cumpriu, pastor. Aconteceu, eu acreditei e Deus cumpriu. Vamos para o tópico de número 3. Tipos e propósitos das promessas de Deus. Promessas incondicionais. As promessas incondicionais são as que independem de circunstâncias, de tempo ou de atitudes do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem, o local de nascimento de Jesus em Belém da Judéia. Que Jesus seria chamado Emanuel, Deus conosco. Há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com absoluta certeza aguardaremos seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja, e muitas outras profecias que haverão de se cumprir e são absolutamente incondicionais, pois Deus é fiel. O que são promessas incondicionais? São aquelas que não dependem de você crer, não depende do tempo, não depende de circunstâncias, nem da tua atitude. Como nós vimos aqui, a Bíblia diz que vai ter ressurreição? Vai. Tu acredita ou não acredita, vai ter ressurreição. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. Você acreditando ou não, Jesus vai voltar. A Bíblia diz que Jesus veio a este mundo, nasceu de uma virgem. Muita gente não acreditava, mas ele veio igual. Ou seja, são promessas que Deus falou que elas vão acontecer. A Bíblia diz que haverá 7 selos, 7 taças da ira de Deus no período da grande tribulação, que haverá terremotos. A Bíblia diz que o anticristo vai aparecer na terra. Ou seja, você acreditando ou não, essas coisas vão acontecer. São promessas incondicionais e não depende de você crer ou não. Está determinado, está dito e vai acontecer. Promessas condicionais. Diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem de circunstâncias do tempo, da atitude humana para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia, encontramos muitas promessas condicionais. Promessas de saúde plena ao povo judeu, condicionadas à obediência, às ordenanças divinas. Variadas promessas condicionais também à obediência do povo, promessa de receber o perdão de Deus, condicionadas a perdoar o próximo que nos ofendeu. Promessas de permanecer no amor de Deus se guardar os mandamentos de Cristo. Ou seja, são promessas na Bíblia que só vão se cumprir se você crer. Você vai ser salvo, vai para o céu? Depende. Depende se você acreditar. Você vai receber uma cura da parte de Deus? Depende se você crer que Deus cura.
Você vai receber tantas outras coisas na Bíblia, vai depender se você acreditar ou não. Então, se você é pessimista, se você é incrédulo, muita coisa está na Bíblia, mas não vai acontecer na tua vida, porque você não acredita. Tem coisas que Deus só vai fazer se você acreditar. Essas são as condicionais. Subtópico 3, o propósito das promessas de Deus. Ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de estabelecer uma aliança com o ser humano. O segundo, de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo, Noé. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão. Além desses, certamente um dos grandes propósitos de Deus fazer promessas e realizá-las tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e por isso não estamos sozinhos no mundo. Então veja, queridos, tenha essa certeza inabalável que a promessa de Deus se cumpre na tua vida. Deus fez isso com Noé, Deus fez com Abraão, muitos personagens bíblicos creram e Deus cumpriu. As promessas de Deus são inabaláveis. Vamos para a conclusão. Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um cumprimento de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas. Mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com o Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco. Seres humanos tão limitados, que Deus nos ensina a confiar nele e aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Então, queridos, estreite seu relacionamento com Deus. Se você ainda não é um cristão autêntico, confesse o Senhor Jesus como teu Salvador, peça o batismo, frequente a igreja. Se você está afastado, se aproxime de Deus. Se você está dentro de uma igreja servindo a Deus, não vivam a vida morna, espiritual. Frequentando a igreja uma vez por mês, 2 vezes no mês, não. Eu não acredito em uma fé forte desse jeito. Sirva a Deus com intensidade, com calor, com paixão, com devoção, com entrega. E Deus vai cumprir promessas na sua vida. Obrigado por ficar até aqui conosco. Essa foi a primeira aula e na próxima semana deveremos gravar a lição 2, as promessas de Deus para Israel. Obrigado por ficar até aqui. Deus abençoe a sua vida. Grande abraço. Deus te abençoe em Cristo Jesus.